Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do São Paulo? São Paulo pode não cair, como acho que não vai cair, mas faz a sua pior campanha da história e preocupa muito para 2022. Vai ter que mudar de alguma forma. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Falando sério para vocês, eu sei que o Grêmio se beneficiou dessa atuação ruim do São Paulo, venceu e poderia ter vencido com um placar mais elástico, mas isso também diz muito sobre o São Paulo no jogo, no campeonato, na temporada, nos últimos tempos. O São Paulo assusta. É um time que inexplicavelmente está em 12º lugar no campeonato. Porque o futebol é de rebaixado. E eu estou falando isso porque perdeu para um time que está sendo rebaixado. Perdeu não, foi amassado, foi massacrado, foi humilhado praticamente por um time que está caindo, que chegou agora no campeonato, que tem chances remotíssimas de se manter na Série A. Esse time atropelou o São Paulo. E o São Paulo não está livre matematicamente. É que, claro, chegou no númerozinho mágico de 45 pontos dentro de uma projeção. Hoje, o São Paulo já está livre do rebaixamento, mas essa projeção pode mudar. Inclusive, o Bahia e o próprio Grêmio podem alcançar o São Paulo. Claro, uma combinação maluca. O São Paulo tem que perder os 2 últimos jogos e o Bahia e o Grêmio tem que vencer os seus 2 jogos restantes para ultrapassarem o São Paulo. Mas eu quero dizer que matematicamente ele não está livre. Então ele está jogando contra um inimigo direto, um confronto direto, e até para mostrar um pouco de reação, uma apresentação melhor para encerrar a temporada. E o São Paulo simplesmente não entra em campo. Muito por conta do seu treinador. O Rogério Ceni tem que ser responsabilizado pela derrota. E quando ele diz que não importa a escalação que eu colocasse hoje, se fosse 4-4-2, 4-3-2-1, 4 não sei o quê, se o time entrasse com essa vontade, a gente iria perder igual. Botou nos jogadores, só que ele tem a responsabilidade dele. Desculpa, Rogério. Isso é uma manobra para você transferir responsabilidade que também é sua. Ele simplesmente tirou um dos melhores jogadores do time, um dos pilares, referências do seu próprio comando em algum esboço de recuperação, quando o São Paulo teve, lampejos de boas atuações, como na vitória contra o Palmeiras, por exemplo, que era o Gabriel Sara. Ele botou o Gabriel Sara de ala direita, se desdobrando, correndo pelo lado direito do campo, sendo que o Sara só rendeu no meio de campo, favorecendo inclusive o futebol do Igor Gomes. E o Benítez, meu Deus do céu, Benítez do céu, Martim Benítez, nunca teve a confiança necessária de nenhum treinador, a verdade é essa. Também não se ajudou porque fisicamente parece que ninguém tem confiança no cara, mas o sistema não favoreceu e individualmente também o Benítez fracassou. Se a gente for falar individualmente então, meu Deus, só se salvaram Arboleda e Miranda. Não fosse o Miranda e o Arboleda, não fossem esses 2 casos, mas especialmente o Miranda, o jogo tinha sido 5-6 de um time que está sendo rebaixado, tá? Não fossem esses 2 caras, o São Paulo teria tomado um chocolate histórico em Porto Alegre. O Rigoni, eu não vi tocar na bola. O Caleri brigou, tentou, assim, mas, cara, o São Paulo não existiu. Foi um dos piores retrospectos em finalizações do São Paulo. Acho que foram 5, 3, uma no alvo. Não dá. E aí o seguinte, a gente precisa repensar o que o São Paulo quer para a sua vida. Porque a dívida só aumenta. O São Paulo fez investimentos em jogadores que não correspondem. Um deles, inclusive, está jogando lá no Barcelona, né? E o São Paulo continua pagando. Outros caras precisam encerrar o seu ciclo definitivamente. São Paulo precisa, mais ou menos o que eu falo, meu discurso em relação ao Grêmio, precisa acontecer em relação ao São Paulo. São Paulo precisa chegar, olhar todo o elenco e falar o seguinte, tá, já deu, né? Esse aqui, desculpa, obrigado, um abraço, vamos trocar prejuízo aí, galera, empresta esse pra cá, devolve esse pra lá, vamos aliviar a folha de pagamento, porque o São Paulo sim gastou muito dinheiro nos últimos anos. Foi um dos clubes que mais gastou. O São Paulo junto é que se fala muito no Palmeiras, né, a partir de 2017 lá especialmente, 15, 16, 17, com Alexandre Matos, né, que gastou muito, o Atlético Mineiro agora, o Flamengo e tal. O São Paulo nesse período gastou só atrás desses clubes. Gastou muito, uma média de 40 milhões de reais, 50 milhões de reais por ano. Pagando 15 milhões pelo Everton, esse que está lá no Grêmio, encostado,
que veio do Flamengo por 15 milhões, Diego Souza 10 milhões, Pablo 26 milhões, Lucas Prato não sei quantos milhões. Cara, e assim vai indo. E assim vai indo. Foi muito dinheiro que o São Paulo despendeu nos últimos anos para jogadores que não resolveram. Então o São Paulo vai ter que pensar, primeiro, em liberar esses caras, de alguma forma. Segundo, ver na base quem realmente deve ser aproveitado, jogadores da base que subiram, que podem ser negociados para fazer caixa, e aí sim pensar em fazer contratações assertivas. Não adianta gastar rios de dinheiro em jogadores medianos. Esse foi o erro do Grêmio também. Estou comparando muito com o Grêmio porque as situações se assemelham. O Grêmio está caindo, o São Paulo não, mas tem um horizonte obscuro. Então, precisa pensar se vale a pena você investir como se dinheiro fosse a solução para tudo, ou se você precisa analisar o mercado e fazer contratações criativas. Porque é isso que eu cobro do dirigente. Na ausência de grana, na dificuldade, criatividade. Jogador que quer voltar da Europa, que vem só pelo salário, estabelecer um teto, ter uma gestão mais austera. O São Paulo vai precisar entrar em campo. A diretoria vai precisar entrar em campo, no campo das finanças e agir. Senão o São Paulo corre sérios riscos de ter um problema muito grave no ano que vem. Porque vai escapar esse ano, mas a temporada seguinte, como disse o próprio Rogério Ceni numa entrevista coletiva, e ele tem tamanho para dizer isso, apesar dos problemas, apesar dos erros que ele também comete, apesar do jeitão Rogério Ceni, quando ele diz, eu tenho medo do que pode acontecer com o São Paulo nos próximos anos, é porque ele encontrou no São Paulo uma situação muito pior do que a que ele imaginava. E ele veio do Flamengo, que tem uma estrutura hoje, né, e uma condição financeira muito melhor, muito mais estabilizada. E o São Paulo ele conhece como poucos. Foram 25 anos ali dentro. Então quando ele chega e ele fala isso, ele sabe do que ele está falando. Então ouçam o Rogério, pelo menos nesse aspecto. Não sei nem se é o Rogério que vai permanecer no ano que vem. Acho que ele está tendo sérias dificuldades, inclusive táticas, mas está reclamando do elenco, está reclamando dos jogadores. Isso não costuma ser um bom caminho. É que ele tem peito para isso, costas para isso. Ele é o ídolo do São Paulo, o maior de todos. Então ele pode fazer esse tipo de reclamação. Só que envolve outras coisas, né? Primeiro, você está responsabilizando os atletas. Segundo, você está responsabilizando a diretoria que não montou um bom elenco. Terceiro, você não consegue montar um bom elenco se você não tiver dinheiro. Ou seja, daqui a pouco ele vai ter que ficar com esses jogadores que ele está criticando ser um elenco ruim. Tudo isso vem a reboque na próxima temporada. Olha, São Paulinos, força, viu? Porque eu sei o que eu estou passando. E os sinais estão grandes. Sinal de alerta, que a próxima temporada promete. Comenta aqui o que vocês acham da situação do São Paulo. Obrigado pela companhia, pela parceria de sempre. Inscreva-se no canal, é importante pra gente. Eu volto na próxima. Tchau!